Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pense na ciência, com C maiúsculo. O que vem à sua mente? Jalecos brancos impecáveis? Equações perfeitas numa lousa? A imagem de uma máquina infalível que produz verdades absolutas? Porém, se eu te dissesse que a história da ciência é, na verdade, uma história não de acertos, mas de erros, de tropeços espetaculares, de ideias geniais que nasceram de conclusões completamente equivocadas. E se eu te contasse que não muito tempo atrás, a teoria mais famosa de Albert Einstein, que é o pilar da física moderna, quase foi para a lata do lixo por causa de um cabo mal conectado. Pareceria um roteiro de comédia, mas é a mais pura verdade. E essa história é tão incrível que um físico britânico muito famoso, um cara chamado Jim Al-Khalili, prometeu publicamente que, se essa descoberta se provasse real, ele comeria os próprios shorts em rede nacional de TV. Então, preparem-se, porque neste vídeo vamos viajar até o coração de uma montanha na Itália para desvendar um dos maiores quase erros da história. Uma história que nos ensina mais sobre o que é a ciência de verdade do que qualquer livro didático que você tenha usado na escola. Vamos lá. Nossa história começa em um lugar que parece saído de um filme do 007. Imaginem o seguinte: no centro da Itália, sob o maciço do Gran Sasso, existe uma catedral da ciência, um laboratório gigantesco escavado a 1.400 metros de profundidade. Lá dentro, não há nem dia nem noite. A luz lá é sempre artificial. O ar é bombeado do exterior e o tempo é marcado pelo zumbido de máquinas colossais. Mas o que os cientistas buscam ali não é isolamento, é silêncio. Mas não o silêncio que você está pensando. Não é a ausência total de som. Pelo contrário, o lugar é bem barulhento. Mas eles buscam o silêncio cósmico. Sabe, aqui onde nós estamos, nós somos constantemente bombardeados por uma chuva invisível. Uma tempestade de partículas que vem do espaço, que são os raios cósmicos. Esses raios atravessam tudo: prédios, nossos corpos, absolutamente tudo. Para nós, não faz diferença. Mas para os equipamentos supersensíveis dos físicos, essa chuva é um ruído ensurdecedor. É como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock, ou seja, é impossível. Então, para poder escutar os segredos mais sutis do universo, eles precisam se esconder. Essa montanha de 1.400 metros de rocha funciona como o maior e melhor escudo do mundo, bloqueando toda essa gritaria cósmica. Pense assim: de dia, você não consegue ver as estrelas, certo? Não, porque elas não estão lá, mas porque o brilho do sol ofusca tudo, ofusca o brilho das estrelas. Para ver o universo distante, precisamos da escuridão da noite. O laboratório do Gran Sasso é uma noite artificial, um lugar onde eles podem, finalmente, enxergar as estrelas mais ínfimas do cosmos, ou seja, as partículas elementares. E é lá que, em 2011, o palco para o nosso drama foi montado. O experimento se chamava Ópera, e o objetivo principal era estudar uma partícula subatômica muito, muito especial, o neutrino. Primeiro, um aviso: não podemos confundir neutrino com nêutron.
Nêutron é aquele tijolinho, junto com o próton, que forma o núcleo dos átomos. Já o neutrino é uma outra coisa. O neutrino é o fantasma do universo. Ele quase não tem massa, não tem carga elétrica e, o mais importante, ele praticamente não interage com nada. Neste exato segundo, trilhões de neutrinos vindos do Sol estão atravessando o seu corpo, a cadeira onde você está sentado e o planeta Terra inteiro, como se nada disso existisse. Eles são os seres mais antissociais da criação. O nome neutrino, aliás, é um apelido carinhoso. Foi cunhado na Itália por Edoardo Amaldi, conversando com o grande físico Enrico Fermi. Neutrino seria um pequeno nêutron, para diferenciar do seu irmão, o irmão mais velho e bem mais maçudo, que é o nêutron. E por serem tão fantasmagóricos, detectá-los é uma missão quase impossível. O detector do Ópera, por exemplo, era um monstro de 4.000 toneladas, uma espécie de máquina fotográfica gigantesca, esperando pacientemente que, por um acaso cósmico, um desses trilhões de neutrinos se dignasse a esbarrar em uma de suas placas de chumbo e deixar um rastro, "Oi, passei por aqui". O experimento era engenhoso. Lá no CERN, em Genebra, na Suíça, eles produziam um feixe de neutrinos e o disparavam na direção do laboratório do Gran Sasso, a 730 quilômetros de distância. E aqui vem a parte legal. Eles não precisavam cavar um túnel, porque os neutrinos simplesmente atravessavam a crosta da Terra em linha reta, como se fosse o ar. E foi aí que o impensável aconteceu. No dia 22 de setembro de 2011, uma notícia vazou. Primeiro nos corredores, depois para a agência Reuters e, em poucas horas, para o mundo inteiro. O time do Ópera, composto por mais de 150 cientistas renovados, tinha medido o tempo da viagem. E os resultados eram chocantes. Os neutrinos estavam chegando ao Gran Sasso 60 bilionésimos de segundo mais rápidos do que a luz. 60 bilionésimos de segundo. Parece nada. Um piscar de olhos é uma entidade, é uma eternidade perto disso. Mas em física, isso não é nada. Isso é um terremoto. Isso é, em física, uma heresia. Por quê? Porque, segundo a teoria da relatividade de Einstein, a velocidade da luz no vácuo, cerca de 300.000 km por segundo, é o limite de velocidade universal. É a mãe de todas as leis do trânsito do cosmos. Nada, absolutamente nada, pode ir mais rápido do que a luz. E não é uma questão de ter um motor mais potente. Não adianta colocar um motor de foguete na sua bicicleta. A própria estrutura do espaço-tempo, o tecido do nosso universo, impõe este limite. Se essa regra cai, tudo o que entendemos sobre causa e efeito simplesmente desmorona. Seria possível, teoricamente, que o efeito viesse antes da causa, que um copo se quebrasse no chão antes mesmo de você o derrubar. Alguns físicos até especularam que viagens no tempo poderiam se tornar possível. Então, quando aqueles cientistas, com toda a cautela do mundo, anunciaram que talvez tivessem encontrado algo mais rápido que a luz, o mundo, então, parou para ouvir. Einstein estaria, então, errado? A notícia explodiu com uma velocidade, ironicamente, superluminal. Foi uma tempestade perfeita.
Primeiro, tínhamos a queda de um ícone, Einstein, o gênio com o cabelo maluco, a mente por trás da teoria mais popular da ciência, sendo desmentido. Era irresistível para a mídia. Segundo, o cenário. Laboratórios misteriosos, um deles debaixo de uma montanha, o que já atiçava a imaginação dos teóricos da conspiração. O que será que eles fazem lá embaixo de verdade? Hã? Terceiro, o drama humano. Logo vazou que nem todos os cientistas do projeto assinaram o artigo. Havia um grupo de dissidentes que batia o pé dizendo: verifiquem tudo de novo. O GPS, os relógios, a eletrônica toda. Nós vamos passar a maior vergonha da história. Conflito interno, paixão, reputações em jogo. Um prato cheio. De repente, físicos de partículas, que normalmente vivem em seu mundo de equações, viraram celebridades. Eram chamados para entrevistas, davam opiniões, e até em jornais esportivos a metáfora, rápido como um neutrino, apareceu. Mas, e aqui está o ponto crucial, dentro da comunidade científica, a reação foi muito diferente. Os próprios pesquisadores do Opera foram extremamente cuidadosos. O artigo deles terminava com uma frase que, traduzindo do cientifiquês, diria mais ou menos assim: olha, gente, os números são esses. Eles são estatisticamente significantes. Mas o resultado é tão absurdo e impactante que nós mesmos achamos que deve ter algum erro sistemático que ainda não encontramos. Então, por favor, não vamos tirar nenhuma conclusão teórica por enquanto. Só vejam se conseguem replicar isso. Essa é a beleza e a força do método científico. Não é sobre ter uma revelação divina e gritar Eureka. Não, é sobre ter uma suspeita, testá-la com o máximo de rigor e depois, humildemente, pedir para o resto do mundo: por favor, tentem provar que eu estou errado. A ciência, no seu melhor, é um exercício de ceticismo radical, especialmente contra as nossas próprias ideias. Enquanto isso, o pobre Jim Al-Khalili já devia estar olhando para os seus shorts com um certo receio. E o mundo científico começou a trabalhar. Outros laboratórios, como o Icarus, também no Gran Sasso, e o Minos, nos Estados Unidos, correram para verificar os dados. A primeira pedrada teórica veio rápido. O prêmio Nobel Sheldon Glashow, junto com Andrew Cohen, publicou um artigo dizendo basicamente: se esses neutrinos fossem mesmo mais rápidos do que a luz, por causa de outras leis da física que nós conhecemos bem, eles deveriam perder energia no caminho, como um avião supersônico que cria um boom sonoro. E os dados do Opera mostram que eles chegaram com a mesma energia, com a energia intacta. Essa conta não fecha. Era um argumento forte, mas a equipe do Opera não se deu por vencida. Eles refizeram o experimento usando um método ainda mais preciso. E em novembro de 2011, bingo! O resultado se confirmou. Os neutrinos ainda eram mais rápidos que a luz. A tensão então aumentou. Será que Einstein ia mesmo para o banco de reservas da história da física? E então veio o anticlímax, a reviravolta, a descoberta do crime. E o culpado era uma banalidade desconcertante. Após meses de verificações cuidadosas, minuciosas, a equipe encontrou não um, mas dois problemas fatais. Primeiro, um oscilador, que é o componente que sincronizava o relógio atômico com o sinal de GPS, estava mal calibrado. O relógio que media o tempo de viagem não estava tão preciso quanto eles pensavam.
Era como usar uma régua com a marcação dos centímetros um pouquinho fora do lugar. Mas o segundo erro é o que entrou para a história, entrou para o folclore. Um conector de fibra ótica que ligava o receptor de GPS a um computador não estava completamente rosqueado. Isso, um cabo de fibra ótica estava frouxo. Aquele pequeno mau contato causava um atraso minúsculo, mas crucial, no registro do tempo. Quando os dois erros então foram corrigidos, os neutrinos de repente voltaram a ser cidadãos de bem, obedientes às leis de Einstein. A velocidade deles era, como esperado, ligeiramente menor que a velocidade da luz. Fim do mistério. O título da revista Science, em fevereiro de 2012, resumiu tudo. Erro desmente resultados sobre neutrinos superluminais. Jim Al-Khalili pôde guardar seus shorts de volta na gaveta. Bom, é fácil rir agora. Nossa, mas que erro, que mancada! Como cientistas tão brilhantes não viram um simples cabo solto? E a reação do público na época foi um pouco essa. Viu, tá vendo? Eles falam uma coisa num dia e na outra e uma outra coisa no outro. Não dá para confiar nesses cientistas. Mas precisamos olhar para essa história por um outro ângulo. O que vimos aqui não foi um fracasso da ciência. Foi a ciência funcionando em sua forma mais pura e espetacular. Uma equipe fez uma medição extraordinária. Em vez de esconder ou exagerar, eles a apresentaram ao mundo com um pedido de ajuda e escrutínio. A comunidade global respondeu, testando, teorizando, desafiando. A equipe original continuou a se autoexaminar incansavelmente, procurando o tiro que mataria seu próprio experimento. E quando o erro foi encontrado, um erro humano, banal, do tipo que qualquer um de nós poderia cometer, eles o anunciaram com total transparência. A verdade foi corrigida e o nosso conhecimento sobre o universo foi reafirmado e fortalecido. Essa história não é sobre um cabo solto, é sobre honestidade intelectual. É sobre a humanidade, sobre a humildade de admitir que podemos estar errados. É sobre a busca colaborativa pela verdade, mesmo que a verdade seja menos espetacular do que nós gostaríamos. A ciência não é um oráculo que entrega verdades prontas. É um processo, uma jornada tortuosa, cheia de becos sem saída, de quase lá, de erros que no fim das contas nos deixam mais perto da realidade. Essa foi uma história onde o erro foi pego a tempo, antes que virasse um dogma. Mas, e quando a boa intenção, o senso comum, nos leva a um erro que tem consequências trágicas? O que acontece quando um pequeno ajuste, feito para aumentar a segurança, acaba causando um desastre? No nosso próximo vídeo, vamos sair da física de partículas e entrar na engenharia. Vamos viajar no tempo até a época de Galileu, para entender como uma simples coluna de mármore nos ensina uma lição moral sobre como as coisas quebram. E veremos como essa mesma lição, séculos depois, foi tragicamente esquecida no desabamento de um hotel de luxo nos Estados Unidos. Se você achou a história do neutrino fascinante, você não perde por esperar. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação. Um grande abraço e até a próxima.